Bem, o assunto da semana não foi outro, senão, como sempre, o STF, né? Em mais uma afronte contra a nação brasileira. Tenho vários vídeos comentando sobre o problema do ativismo judicial, sobre a questão da geopolítica brasileira, analisando inclusive as ameaças do senhor Evo Morales, que agora está muito quietinho, né? Evo Morales, se você prestar atenção, está quietinho. Um traficante internacional de cocaína, desde o tempo de suposto sindicalista, líder sindicalista dos cocaleiros bolivianos, né? Um traficante internacional de cocaína que chega ao poder na Bolívia e que implanta uma ditadura nos moldes marxistas, né? Em que altera a Constituição para que o presidente possa se reeleger consecutivamente ad infinitum. Como sempre, a grande Smartmatic, a mesma que administra as urnas eletrônicas brasileiras, uma empresa cubana com sede na Venezuela e que vem constantemente, frequentemente, fraudando eleições em toda a América Latina para manter o tal grupo do chamado Foro de São Paulo. Muito bem. Vazou aqui pelas redes sociais um suposto diálogo entre um general e o ministro Dias Toffoli. Muito bem. Abre aspas. Enquanto isso, ministro, o Brasil estaria mergulhado na anarquia e na baderna. Porque é precedido do argumento de que o presidente do STF tentou resistir argumentando que a suspensão da liminar somente poderia ser aplicada na primeira plenária do STF em fevereiro de 2019, quando estaria findo o recesso da corte. E aí, voltando à questão, enquanto isso, ministro, o Brasil está mergulhado na anarquia e na baderna, rebateu o porta-voz dos generais do alto comando do Exército. É isto que o senhor quer? Responde o ministro. Bem, é que o senhor assumirá os riscos de todos os atos decorrentes disso, de tudo, inclusive o de uma possível intervenção no STF? Mas isso não pode, diz o ministro. Pode. Para nós pode, diz supostamente o general. Tanto assim que estamos preparados para isso. Minutos depois desse diálogo, travado em tom amistoso e cordial, Dias Toffoli anunciou, meio constrangido, a medida que acabou com a euforia da esquerda e a alegria das facções marginais e da bandidagem organizada, cujos líderes encontravam-se encarcerados pelo Brasil afora. Muito bem. É importante salientar, como eu já disse em diversos vídeos, a questão do Foro de São Paulo, ela não está destruída, ela está abalada. Mas o Foro de São Paulo ainda é uma organização internacional criminosa que, veja o que está acontecendo na Nicarágua, esta semana também, aonde se tenta a todo custo se implantar o comunismo no Brasil, na América Latina e na América Central. Muito bem. O Maduro, quando se viu desconvidado para a posse do presidente Jair Bolsonaro, voltou às suas ameaças costumeiras de travar uma guerra contra o Brasil. Eu já falei isso em vídeos anteriores, essa não é a primeira vez, tá certo? De que esta ameaça que deve ser levada a sério. E eu tenho certeza que as nossas Forças Armadas, particularmente o Exército, está levando isso em consideração. Por quê? Primeiramente, o senhor Nicolás Maduro era para estar respondendo por crime de genocídio. Crime de genocídio
Segundo o Estatuto do Tribunal Internacional Penal, é crime contra a humanidade. Ou seja, o senhor Nicolás Maduro era para estar sentado no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional, respondendo por crime de genocídio. Existem centenas de vídeos aí no YouTube mostrando o massacre genocida desse ditador, que só é chamado de democrata pelos comunistas brasileiros da América Latina. Esse ditador que está dizimando a sua população de fome, de miséria. E este homem deveria estar respondendo agora sentado no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional. Porém, curiosamente, quando estes líderes genocidas atendem aos interesses da grande prostituta chamada Organização das Nações Unidas, esses líderes são poupados de maiores vexames, como, por exemplo, responder penalmente pelo que fazem. Outros, aqui e ali, são capturados e colocados como um bode expiatório para fazer de conta que o Tribunal Penal Internacional é uma instituição séria. Lembrando que o Tribunal Penal Internacional foi criado para exatamente evitar tribunais ad hoc, tribunais que eram constituídos para julgar casos específicos. A partir da criação do Tribunal Penal Internacional, se passou a ter um tribunal permanente. Tribunal permanente este que faz vistas grossas também para os vários genocídios que vem acontecendo entre os países africanos, particularmente quando diz respeito a grupos islâmicos, grupos muçulmanos que dizimam populações, aldeias inteiras de cristãos. O maior exemplo disso está exatamente no Sudão, com o famoso Boko Haram. Nenhum desses líderes muçulmanos é acusado de absolutamente nada, nem responde por absolutamente nada. E quando alguém se manifesta contra esta atitude dos muçulmanos, é chamado de xenófobo, é chamado de racista, é chamado de uma série de coisas aí que está na moda agora, você ser xingado, um monte de coisa, se você não concorda com essas atrocidades. Então, muito bem. Então, é preciso levar em consideração que nós não podemos confiar, primeiramente, nós não podemos confiar nessas organizações internacionais, seja a própria ONU e todas as suas organizações correlatas que fazem parte do sistema ONU. A partir daí, então, nós podemos entender que as Forças Armadas devem estar, sim, e estão, com certeza, em alerta com relação a essas ameaças do senhor Maduro. Há 1 ou 2 semanas atrás, tivemos aí a visita, né, de representantes do exército russo, né, na Venezuela, inclusive com o pouso de 2 aviões supersônicos de guerra capazes de carregar mísseis atômicos. É lógico que isso foi uma tentativa de ameaça, né, ao exército brasileiro, às Forças Armadas brasileiras e à soberania brasileira. Entretanto, é preciso não se intimidar com esse tipo de ameaça, tendo ou não o apoio dos Estados Unidos. Segundo consta de informações na internet, nós tivemos apoio da 4ª Frota da Marinha Americana, mas independente disso, é preciso que nós não venhamos a nos acovardar com relação a essas ameaças, porque o que está em jogo é a nossa soberania nacional e, por conseguinte, a nossa liberdade individual. Então, é preciso que estejamos atentos a estas ameaças. Essas ameaças não são brincadeira. Há muito tempo que o traficante Evo Morales, juntamente com o traficante Hugo Chávez, logo em seguida o traficante criminoso, tanto Hugo Chávez quanto o senhor Evo Morales, ameaçando invadir o Brasil. Nós temos uma força armada muito poderosa no que diz respeito à América Latina, porém, como eu já disse, se nós formos pensar estrategicamente, aí nós temos o quê? Nós temos o Hamas, nós temos o Hezbollah, nós temos o PCC, nós temos o Comando Vermelho, nós temos
representantes de grupos de guerrilha, nós temos haitianos que fizeram parte, na sua maioria, de milícias narcotraficantes do Haiti, que estão aqui no Brasil. Acabamos de deportar boa parte, mas ainda existem muitos milicianos cubanos travestidos de médicos aqui no Brasil. Então, essas pessoas não estão aqui para passar férias. Já falei isso várias vezes. Essas pessoas estão aqui para insuflar focos de guerrilha e de insubordinação. E por que estes focos são importantes? Porque a partir do momento que um país como o nosso, que tem uma dimensão continental, se você tem aí uma fragmentação de focos de insubordinação, obrigatoriamente a Força Armada ela seria obrigada a se fragmentar para sufocar esses focos de insubordinação. E isso levaria ou leva a um enfraquecimento do poder bélico da tropa. Juntamente com a ameaça de dois países, como a Venezuela e a Bolívia, o Brasil pode liquidar a Venezuela em questão de dias. O Brasil pode liquidar a Bolívia em questão de dias. A única coisa que a Venezuela tem ainda que merece algum respeito são mais ou menos 20 caças Sukhoi que ela comprou de Putin. É a única coisa que oferece algum tipo de ameaça e respeito por parte das Forças Armadas brasileiras. Tirando isso, a Venezuela é um nada à esquerda. Esse negócio que está municiando, armando os seus milicianos até os dentes, milicianos que estão passando fome, vivendo de cesta básica. A própria tropa do exército comendo lixo, o soldado do exército venezuelano está na rua comendo lixo. Tá muito mais fácil a tropa brasileira entrar na Venezuela e a tropa venezuelana se render simplesmente para ter direito a comer. Simplesmente isso. Então, porém, se você trata isso em casos isolados, nós somos liderança indiscutível na América Latina. Mas quando você agrega essas outras variáveis, isto sim pode se tornar uma ameaça à segurança nacional brasileira. Se todos esses grupos de subordinados começarem a entrar em ação, mesmo as Forças Armadas com o apoio das polícias militares, um apoio constitucional por parte das polícias militares que automaticamente seriam incorporadas à força do Exército. Mas mesmo assim, essa fragmentação, como eu disse antes, das nossas forças bélicas, elas levariam necessariamente a um enfraquecimento do nosso poder estratégico e do nosso poder bélico. Então, o fato do Supremo Tribunal Federal ser completamente bolivariano, eu tenho vídeos no meu canal em que eu falo isso, em entrevistas na televisão, necessariamente você tem que observar que as decisões do STF, eu já havia falado antes, elas estão voltadas para causar crise institucional. A atitude do senhor Marco Aurélio de Mello foi uma atitude irresponsável, inconsequente, evidentemente visando soltar o bandido de estimação de 40 milhões de brasileiros que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que era um X9 da ditadura, que entregava os sindicalistas na época da ditadura. O senhor Luiz Inácio era um X9, era um infiltrado da Polícia Civil paulista nos sindicatos paulistas. Então, o que acontece essa foi uma atitude irresponsável, porque como foi noticiado pela imprensa, foi noticiado nas redes sociais, algo em torno de 160 a 170 mil presos, que estão agora cumprindo sentença por conta de ter sido passado pela segunda instância, esses presos estariam fora da prisão. Ora, isso em termos de crime de corrupção facilitaria muito bem a eliminação de provas e a coerção de testemunhas, mas no que diz respeito a crimes contra a vida e contra o patrimônio, particularmente crimes contra a vida, isso faria com que essas pessoas voltando para a rua engrossassem os exércitos das principais organizações criminosas brasileiras, como o PCC e o Comando Vermelho, e isso, como foi previsto pelos nossos generais da alta cúpula do Exército,
poderia causar uma séria instabilidade social, econômica, política e jurídica, ameaçando a nossa segurança nacional. Graças ao bom Deus, houve essa intervenção e o senhor Dias Toffoli tomou uma decisão acertada, apesar de não ser por isso nenhum santinho. Apenas verificou que o Brasil só respeita toga de quem se respeita. O Brasil respeita juiz que se respeita, tal como o juiz Sérgio Moro e tantos outros. Nós não respeitaremos juízes de qualquer instância que tomam decisões exacerbadas, ora, aderindo à norma quando convém, ora, interpretando a norma escrita no estrito sensu quando convém, ora, fazendo alusões, fazendo reflexões supostamente racionais para ingressar o Brasil numa crise política maior do que a que ela já está. É claro que essa decisão, essa liminar, né, do Marco Aurélio de Mello, visava evidentemente desestabilizar o governo Bolsonaro, como foi aventado por diversos canais durante essa semana, esse resto de semana, nas redes sociais. É evidente. Né? Para liberar um, você solta 160 mil. Evidentemente que isso foi uma atitude irresponsável, mas existe uma linguagem milagrosa, isso é o mais importante. Né? Quando você quer fazer o erro, aqui no Brasil agora, você recorre a duas varinhas de condão, a Constituição e a democracia. Você pode matar 1000 pessoas, se você disser que foi em nome da democracia, você está perdoado. Você pode matar 1000 pessoas, se você disser que está de acordo com a Constituição, foi perdoado. Então é isso que está acontecendo no Brasil. Uma distorção completa acerca da hermenêutica constitucional, assim como uma distorção completa acerca do que vinha a ser democracia e particularmente a democracia que está na nossa Constituição, que defende as nossas liberdades individuais, tal como está no nosso 5º artigo. Então, de forma alguma, essa decisão do senhor ministro Marco Aurélio de Mello está de acordo com a nossa Constituição. Afinal de contas, quem cometeu crime tem que ser responsabilizado pelo que faz. É claro que existem gradações entre essa responsabilização e o crime cometido, mas não é possível que um meliante, junto com a maior organização criminosa do mundo, considerada hoje por diversos países, que se chama Partido dos Trabalhadores, não é possível que um meliante chamado Luiz Inácio Lula da Silva, o bandido de estimação de 40 milhões de brasileiros, pudesse voltar às ruas para continuar criando balbúrdia e desestabilizar a nação mais do que este meliante e a sua gangue já provocaram nesse país. Então é inadmissível que o Supremo Tribunal Federal, ao invés de assegurar a estabilidade e o respaldo das instituições republicanas que mantêm a democracia liberal no Brasil, este Supremo Tribunal Federal está desestabilizando a República Brasileira e, com isso, põe em ameaça a democracia liberal, a democracia que está no 5º artigo da Constituição, que protege as nossas garantias individuais, para dar espaço ao surgimento de uma suposta democracia que se chama ditadura do proletariado, que os comunistas, para enganar você, enganar o povo brasileiro, passaram a chamar de democracia. Democracia não. O que os comunistas estão chamando de democracia no Brasil é o que o Marx chamava de ditadura do proletariado. Por isso que tudo aquilo que vai contra a implantação da ditadura do proletariado no Brasil, estes satanistas chamam de ser contra a democracia. Porque vai contra os interesses dos partidos revolucionários que fazem parte do Foro de São Paulo para implantar uma ditadura genocida, satanista no Brasil, para exterminar boa parte do povo brasileiro, sacrificar os filhos e filhas de Deus
e fazer com que as nossas liberdades individuais sejam reduzidas ao nada, tal como aconteceu na Venezuela, na Bolívia, na Argentina com o casal terrorista Kirchner, no Chile, que depois agora está se recuperando, no Paraguai, que também reagiu, no Uruguai, com aquele vagabundo traficante daquele Mujica, entendeu? E fora as ditaduras das Guianas, Suriname, etc. Ou seja, a América Latina não está em boa praia. Se nós brasileiros continuarmos nos iludindo com esses discursos sorrateiros da esquerda, cuidado, amigo, porque sua casa pode ser invadida. Você que acha que não tem propriedade privada, deixa eu lhe dizer, você tem propriedade privada, e a principal delas é o seu corpo e a sua liberdade individual. Então, corra atrás da proteção desta sua casa, do seu lar, da sua intimidade do lar, desta humilde propriedade privada que você tem. Porque propriedade privada não significa só grandes fazendas e casa com piscina. Significa tudo aquilo que você tem, que lhe pertence, que lhe diz respeito, que você adquiriu com o seu trabalho, inclusive as questões também abstratas de foro íntimo, que durante muitos séculos foi muita luta para que esses direitos pudessem ser constituídos como direitos fundamentais. E você agora, suposto sabedor de tudo, você agora, suposto intelectual de tudo, sem ter lido nada, está defendendo a ditadura do proletariado que vai eliminar essas liberdades individuais só porque trocou o nome de ditadura do proletariado por democracia. Então você tome cuidado com o que você está defendendo, porque se nós nos tornarmos uma Venezuela, o seu choro e ranger de dentes será tarde demais. Muito obrigado pela sua atenção.